Hoje falaremos sobre ambiente, temperatura, ruídos e vibrações. Essa videoaula é baseada no capítulo 16 do livro Ergonomia, Projeto e Produção de Tiruída e foi desenvolvida para a disciplina de Engenharia do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os tópicos abordados neste capítulo serão: efeitos fisiológicos do calor, influências climáticas no trabalho, ruídos, vibrações e agentes químicos. Uma grande fonte de tensão no trabalho são as condições ambientais desfavoráveis, como excesso de calor, ruídos e vibrações. Esses fatores causam desconforto, aumentam o risco de acidentes e podem provocar danos consideráveis à saúde. Efeitos fisiológicos do calor. Os seres humanos têm uma grande capacidade de tolerar diferenças climáticas, em comparação com outros primatas, devido ao seu corpo sem pelo e alta capacidade de glândulas sudoríparas. Contudo, nem todas as condições climáticas são consideradas confortáveis ou adequadas a um trabalho eficiente. Termorregulação. O homem é um animal homeotérmico. Sua temperatura corporal interna é mantida constante a aproximadamente 37 graus, por meio de mecanismos termorregulatórios. Isso faz com que o corpo humano se mantenha sempre aquecido e pronto para o trabalho, sem depender da temperatura externa para esse aquecimento. A temperatura interna do corpo pode oscilar em 37 mais ou menos 2 graus, ou seja, entre 35 a 39 graus. Equilíbrio térmico. O nosso organismo é uma espécie de máquina térmica que gera calor continuamente pelo processo de combustão. Os açúcares, gorduras e proteínas são usados como combustíveis que são queimados pelo oxigênio, liberando gás carbônico e água. O calor produzido pelos processos metabólicos no interior do corpo é conservado pelos tecidos isolantes, principalmente a gordura subcutânea. O excedente é eliminado pelos mecanismos de sudação. Além disso, o organismo humano realiza contínuas trocas de calor com o meio ambiente pelos processos de condução, convecção e irradiação. Assim, o organismo mantém um equilíbrio térmico, que pode ser expresso pela seguinte equação: S igual a M menos E mais ou menos R mais ou menos C menos W, onde S é referente ao calor ganho ou perdido pelo organismo em um certo intervalo de tempo. Com o corpo em equilíbrio térmico, S é igual a zero. M é referente ao calor gerado pelos processos metabólicos. E é referente ao calor dissipado pelo suor. R é referente ao calor radiante trocado com o ambiente. C é referente ao calor trocado por condução e convecção com o ambiente, e W é referente à energia gasta no trabalho. Metabolismo. O organismo humano funciona como uma máquina térmica, sempre gerando calor, mesmo em estado de repouso absoluto. O calor gerado pelo metabolismo pode ser estimado pelo consumo de oxigênio com equivalência de 4,8 calorias para cada litro de oxigênio consumido. Evaporação. A evaporação é o mecanismo mais importante do equilíbrio térmico. Ela ocorre nos pulmões e na superfície da pele sob a forma de suor. Em ambientes quentes, acima de 35 graus Celsius, a evaporação é o único mecanismo disponível para o organismo eliminar o calor e manter o seu equilíbrio térmico. Nessas condições, o organismo trabalha em desvantagem, devendo reduzir o ritmo da atividade para, consequentemente, diminuir a geração de calor pelo metabolismo. Só assim poderá manter o seu equilíbrio térmico. Radiação. O corpo humano troca calor continuamente com o ambiente por radiação, recebendo o calor daqueles objetos mais quentes e irradiando para aqueles mais frios que o seu corpo. Os objetos de temperaturas diferentes emitem diferentes tipos de radiações. Quando a temperatura aumenta, emitem radiações com menores comprimentos de onda. Nem todas as radiações têm igual poder de penetração no corpo. Condução e convecção. A condução ocorre quando o organismo entra em contato direto com objetos mais quentes ou mais frios. O organismo está normalmente protegido por roupas e calçados, que são bons isolantes. Assim, as trocas de calor por condução são reduzidas, podendo ser desprezadas em casos práticos.
A troca por convecção ocorre pelo movimento da camada de ar próxima à pele, que tende a retirar o ar quente e substituí-lo por outro mais frio. Energia gasta no trabalho. A energia gasta no trabalho varia entre 1,6 quilocalorias por minuto para trabalhos leves, como trabalhos manuais simples sentado, até 16,2 quilocalorias por minuto para trabalhos mais pesados, como subir escada com peso de 10 quilos. Temperatura efetiva. Temperatura efetiva é aquela que produz sensação térmica equivalente à temperatura medida com ar saturado e praticamente parado. Essa temperatura efetiva corresponde então a todas as demais combinações de temperaturas ambientais, umidades relativas do ar e de velocidade do vento, que produzem a mesma sensação térmica. Se a umidade diminuir ou a velocidade do vento aumentar, facilitando a evaporação do suor, a temperatura ambiental equivalente à mesma temperatura efetiva pode ser maior. Conforto térmico. A primeira condição para o conforto é o equilíbrio térmico, ou seja, a quantidade de calor ganho pelo organismo deve ser igual à quantidade de calor cedido para o ambiente. Contudo, ela não é suficiente para se garantir o conforto térmico. O sistema termorregulador do organismo é capaz de fazer várias combinações entre as variáveis ambientais e individuais, mas apenas uma estreita faixa dessas variáveis é considerada confortável. O conforto térmico no interior de fábricas e escritórios é conseguido mantendo-se a temperatura média da pele em torno de 33 graus. Se a temperatura oscilar muito, mesmo mantendo-se essa média, o conforto tende a diminuir. Existem diversos fatores que se conjugam para a produção de um ambiente confortável. Eles se classificam em aqueles de natureza ambiental, pessoal e ocasionais. Entre as de natureza ambiental, destacam-se temperatura do ar, temperatura radiante média e umidade e velocidade do ar. O conforto térmico depende também das condições ocasionais e preferências individuais, sendo influenciado por fatores como vestimenta e intensidade do esforço físico. Portanto, o conforto térmico não depende apenas da temperatura ambiental, ele é influenciado também pela umidade relativa e velocidade do vento. Zona de conforto térmico. A zona de conforto é delimitada entre as temperaturas efetivas de 20 a 20 graus Celsius, com umidade relativa de 40 a 80%, com uma velocidade do ar moderada da ordem de 0,2 metros por segundo. Nos países temperados durante o inverno, com o organismo adaptado ao frio, essa zona de conforto situa-se entre 18 a 22 graus Celsius para a mesma taxa de umidade e velocidade do vento. Ventilação. A ventilação é um aspecto importante do conforto térmico. Em ambientes muito quentes, é reconfortante sentir uma leve aragem junto à pele. A ventilação ajuda a remover, por convecção, o calor gerado pelo corpo. Ao remover o ar saturado próximo da pele, facilita a evaporação do suor e o resfriamento do corpo. Em ambientes industriais, a ventilação pode ter o objetivo principal de remover o ar contaminado dos aerodispersóides. Neste caso, pode ser benéfico ou prejudicial ao conforto, dependendo da temperatura do ar. Para se manter a qualidade do ar em ambientes internos, é necessário fazer a renovação equivalente a pelo menos um volume desse ambiente por hora. Influências climáticas no trabalho. O clima, principalmente a temperatura e a umidade ambiental, influi diretamente no desempenho do trabalho humano. Estudos realizados em laboratórios e na indústria comprovam essas influências, tanto sobre a produtividade como sobre os riscos de acidentes. A norma NR15 estabelece os limites máximos de exposição ao calor, acima dos quais há risco potencial de dano à saúde do trabalhador, em função de duas variáveis. Taxa metabólica, média ponderada das taxas metabólicas, multiplicadas pelo tempo de duração, obtidas em um intervalo de 60 minutos corridos. IBU-TG, índice de bulbo úmido temperatura de globo, média ponderada dos diversos valores da temperatura úmida, multiplicados pelo tempo de duração obtidos em 60 minutos corridos. Trabalho a altas temperaturas. O trabalho físico em condições extremas de calor
provoca dois tipos de demanda. De um lado, a musculatura exige maior irrigação sanguínea, que pode chegar a até 25 litros por minuto. De outro, sangue deve fluir também para a superfície da pele para eliminar o calor, a fluxo de até 10 litros por minuto. Contudo, a capacidade máxima do coração para o bombeamento do sangue é de 25 litros por minuto, portanto, esse passa a ser o fator limitante. O coração, nessas condições, é extremamente exigido, tanto pelos músculos como pela vasodilatação periférica. Nesses casos, deve-se moderar as exigências para que o coração não sofra um colapso. O trabalho pesado gera muito calor por processos metabólicos. Em ambientes quentes, por exemplo, em fundições, o organismo recebe uma carga adicional de calor por convecção e radiação. Por outro lado, o único mecanismo disponível para eliminar o calor corporal é pela evaporação do suor. Qualquer desequilíbrio pode levar ao aumento da temperatura corporal, que pode ser muito perigoso. Doença do calor. Um trabalhador pode sofrer desidratação pelo excesso de suor e reposição insuficiente dos sais minerais. Quando isso acontece, a produção do suor diminui e a temperatura interna do corpo tende a subir. Em situações extremas, o mecanismo de termorregulação começa a falhar e a temperatura corporal pode subir até 41 graus Celsius. A pressão sanguínea cai e o sangue não chega em quantidades suficientes aos órgãos vitais, como o cérebro e rins. A pele torna-se rosada, quente e seca. A pessoa nessas condições pode sofrer um colapso, se não for imediatamente removida do ambiente quente e colocada em um ambiente bem ventilado, sem as roupas. Trabalho a baixas temperaturas. O clima frio exige maior esforço muscular. Em ambientes a 5 graus Celsius, a temperatura muscular aumenta em 20% e acelera a fadiga. Trabalhadores em frigoríficos entre 0 a 10 graus Celsius queixam-se principalmente do frio nas mãos e nos dedos, punho, dedos dos pés e ombros. O resfriamento dos tecidos periféricos, principalmente das mãos e pés, provocam reduções de força e do controle neuromuscular, com perda de destreza, tornando o trabalhador mais vulnerável a erros e acidentes. Se a temperatura corporal interna cair para menos 33 graus Celsius, o sistema nervoso central deixa de funcionar. O projeto das roupas adequadas para essa condição ambiental extrema não é um problema fácil de resolver. As roupas isolantes para se proteger do frio e umidade também inibem a transpiração. Após algum tempo, podem tornar-se incômodas. Tarefas mentais. Existem diversas pesquisas comprovando a influência do clima no desempenho de tarefas mentais. As temperaturas extremas, principalmente o frio, dificultam a concentração mental, porque a sensação de desconforto provoca distrações. As temperaturas elevadas, acima de 32 graus Celsius, prejudicam a percepção de sinais. Além disso, as pessoas passam a tomar decisões mais arriscadas, e isso pode reduzir a qualidade do trabalho e aumentar os riscos de acidentes. Projeto de edificações. O projeto de edificações determina o grau de penetração da energia solar e a influência do calor radiante. O tipo de isolamento, principalmente do telhado, tem uma grande influência na troca de calor entre a edificação e o ambiente externo. Os telhados de zinco e de cimento amianto transferem muito calor para dentro das edificações. A colocação de um forro sobre esses telhados alivia bastante o calor. Esses telhados e as paredes expostas diretamente à luz solar podem ser pintadas de cores claras para refletir a energia solar. Com providências desse tipo, consegue-se reduzir em até 2 graus Celsius a temperatura interna. Os telhados em climas tropicais podem ser estendidos de modo a proteger as janelas e paredes das incidências diretas da luz solar. Deve-se evitar essas incidências, principalmente em áreas envidraçadas. Ruídos. Existem diversas conceituações do ruído. Aquela mais usual é a que considera o ruído como um som indesejável. Esse conceito é um tanto quanto subjetivo, pois um som pode ser desejável para uns, mas indesejável para outros, ou mesmo para a mesma pessoa, em ocasiões diferentes. Uma música pode ser agradável para os que estão em uma festa, mas indesejável para os vizinhos.
Uma outra definição de natureza mais operacional considera o ruído um estímulo auditivo que não contém informações úteis para a tarefa em execução. Assim, o bip intencional de uma máquina, ao final de um ciclo de operação, pode ser considerado útil ao operador, porque é um aviso para ele iniciar um novo ciclo, mas o mesmo pode ser considerado um ruído pelo seu vizinho, cuja atenção está concentrada em outra tarefa. Limites toleráveis de ruídos. Os ruídos constituem-se na principal causa de reclamações sobre as condições ambientais. As pessoas apresentam muitas diferenças individuais quanto à tolerância aos ruídos. Embora os ruídos até 90 decibéis não provoquem sérios danos aos órgãos auditivos, os ruídos entre 70 e 90 decibéis dificultam a conversação e a concentração e podem provocar aumento dos erros e redução do desempenho. Portanto, em ambientes de trabalho, o ideal é conservar o nível de ruído ambiental abaixo de 70 decibéis. Existem basicamente dois tipos de ruídos, os contínuos e os de impactos. Os contínuos são aqueles de fundo que ocorrem com certa uniformidade durante toda a jornada de trabalho. Aqueles de impacto são picos de energia acústica de curta duração e que chegam a níveis de 110 a 135 decibéis. Tempo de exposição. O ruído contínuo de 85 decibéis é considerado o máximo tolerável para uma exposição durante 8 horas de jornada diária de trabalho, pelas normas brasileiras. Entretanto, existem estudos indicando que ruídos de 80 decibéis já causam danos. Em consequência, muitas normas estrangeiras já fixam o limite máximo em 80 decibéis. Acima desse nível, o tempo de exposição deve ser reduzido, pois começam a surgir riscos para os trabalhadores expostos a ruídos contínuos. O tempo de exposição depende também das frequências. Para o mesmo nível, se a frequência aumentar, esse tempo tende a diminuir. Os riscos são maiores para faixas de 2.000 a 6.000 Hz, especialmente para ruídos em torno de 4.000 Hz. A exposição ao ruído com 100 decibéis com 4.000 Hz deve limitar-se a apenas 7 minutos. Surdez provocada pelo ruído. A consequência mais evidente do ruído é a surdez. Ela pode ser de duas naturezas, a surdez de condução e a surdez nervosa. A surdez de condução resulta de uma redução da capacidade para transmitir as vibrações a partir do ouvido externo para o interno. Pode ser causada por diversos fatores, como acúmulo de cera, infecção ou perfuração do tímpano. Surdez nervosa. Ocorre no ouvido interno e é devida à redução da sensibilidade das células nervosas da cóclea. Isso acontece após exposição prolongada a ruídos intensos. As perdas que ocorrem nas faixas de alta frequência, acima de 1.000 Hz, principalmente em torno de 4.000 Hz, e são irreversíveis. As pessoas idosas, sobretudo após 40 anos, começam a perder a audição. Nesse particular, os homens apresentam uma perda auditiva mais rápida que as mulheres, principalmente na faixa de 2.000 a 4.000 Hz. Surdez temporária ou permanente. A surdez pode ter um caráter temporário, reversível ou pode ser permanente. Uma exposição diária durante a jornada de trabalho a um nível elevado de ruído sempre provoca algum tipo de surdez temporária que pode desaparecer com o descanso diário. Contudo, dependendo de vários fatores como frequência, intensidade e tempo de duração dessa exposição, pode ser que o descanso diário não seja suficiente para a recuperação. E então há um efeito cumulativo, e a surdez temporária pode se transformar em permanente de caráter irreversível. Influência do ruído no desempenho. Ruídos acima de 90 decibéis começam a provocar reações fisiológicas prejudiciais ao organismo, aumentando o estresse e a fadiga. Esses ruídos intensos também dificultam a comunicação verbal. As pessoas precisam falar mais alto e prestar mais atenção para serem compreendidas. Notam-se também diferenças individuais aos efeitos do ruído, e as pessoas treinadas em uma tarefa sofrem menor influência em relação àquelas sem treinamento. Ruídos de curta duração.
Os ruídos de curta duração, de 1 ou 2 minutos, provocam queda no rendimento, tanto no início como no final do período do ruído. Isso significa que logo no início do ruído o desempenho cai, mas se o ruído for mantido, o desempenho retorna ao nível que estava antes de começar o ruído. Quando o ruído cessa, há novamente uma queda do desempenho, que retorna ao nível normal após alguns segundos. Portanto, dentro de certos limites, parece que não é propriamente o ruído, mas a interminência do mesmo que provoca alterações no desempenho. Ruídos de longa duração. Os ruídos de longa duração, algumas horas, na faixa de 70 a 90 decibéis, não provocam mudanças significativas, tanto em tarefas intelectuais como naquelas manuais. Isso foi comprovado em experimentos de laboratório. Para ruídos acima de 90 decibéis, o desempenho começa a cair. Em tarefas que exigem atenção, o número de erros aumenta significativamente. Contudo, o organismo tem o poder de se adaptar a ambientes ruidosos de longa duração. Música ambiental. A música ambiental tem sido recomendada como um meio de quebrar a monotonia e reduzir a fadiga, principalmente em situações de trabalho altamente repetitivo. Os defensores da mesma dizem que ela melhora a atenção e a vigilância, produzem sensação de bem-estar, melhoram o rendimento do trabalho e reduzem os índices de acidentes e absenteísmo. Os trabalhadores, em geral, apreciam a música e consideram-na agradável, principalmente se não houver mascaramento pelo ruído do fundo. Contudo, alguns estudos demonstraram que a música tocada continuamente não produz esses efeitos desejados, perdendo o efeito estimulador. Ela deve ser tocada, então, durante uma parte da jornada de trabalho, preferivelmente nos horários em que a fadiga manifesta-se com maior intensidade. Se o ambiente for naturalmente barulhento, com sons excedendo a 85 decibéis, a música, para ser audível, precisaria ser ainda mais intensa. Nesse caso, em vez de ajudar, pode converter-se em uma fonte adicional de ruído, prejudicando ainda mais o ambiente. Controle do ruído industrial. Já vimos que o ruído de 85 decibéis é considerado como limite máximo para uma exposição contínua durante a jornada de trabalho. Se esse ruído subir a 90 decibéis ou mais, devem ser tomadas medidas para reduzir o seu nível, limitar o tempo de exposição ou proteger o trabalhador. A seguir são detalhadas algumas dessas medidas. Atuar na fonte. A medida mais eficaz para reduzir o ruído é atuar diretamente na fonte. Isso significa, por exemplo, fazer o redesenho das máquinas ou substituí-las por outras menos barulhentas. Isolar a fonte. As fontes de ruídos podem ser enclausuradas dentro de cabines isolantes para criar uma barreira total ou parcial à propagação de som. O enclausuramento total consiste em criar uma cabine isolante em torno da fonte, deixando apenas pequenas aberturas para ventilação. Aquele parcial consiste em colocar uma barreira acústica entre a fonte e o receptor. O material usado no enclausuramento deve ter alta densidade, a fim de dissipar as ondas sonoras provocadas pelas reflexões nas paredes. Reduzir a reverberação. O nível de ruído em um ambiente depende da intensidade de sua fonte e da reverberação nas diversas superfícies. A pessoa recebe o som direto da fonte, e todos aqueles que são refletidos pelo piso, teto, paredes e outros objetos existentes no ambiente. Remover o trabalhador. O trabalhador pode ser retirado do ambiente ruidoso, por exemplo, mudando-se o layout da fábrica. Quando possível, as máquinas ruidosas podem ser colocadas em um local afastado ou longe dos locais onde há maior concentração de trabalhadores. Adotar controles administrativos. Existem vários tipos de controles administrativos que podem ser adotados para reduzir o impacto dos ruídos. O primeiro deles é o de conscientizar os trabalhadores sobre os efeitos danosos do ruído e submetê-los ao treinamento para evitar exposição desnecessárias ou usar equipamentos de proteção individual. Também se pode adotar um sistema de rotação dos trabalhadores para evitar a exposição prolongada de cada um deles ao ruído. Proteger o trabalhador.
O uso de protetores auriculares deve ser considerado o último recurso de defesa do trabalhador, quando todas as outras medidas se mostrarem ineficazes ou economicamente inviáveis. Vibrações. Vibração é qualquer movimento que o corpo ou parte dele executa em torno de um ponto fixo. Esse movimento pode ser regular, do tipo senoidal, ou irregular, quando não segue nenhum padrão determinado, como no sacolejar de um carro andando em uma estrada de terra. A vibração é definida por três variáveis. Primeira, a frequência, medida em ciclos por segundo, ou hertz. Segunda, a intensidade de deslocamento, ou aceleração máxima sofrida pelo corpo. A terceira variável é a direção do movimento, definida por três eixos ortogonais. Efeitos das vibrações sobre o organismo. Os efeitos da vibração direta sobre o corpo humano podem ser extremamente graves, podendo danificar permanentemente alguns órgãos do corpo humano. As vibrações são particularmente danosas aos organismos nas frequências mais baixas, de 1 a 80 Hz. Elas provocam lesões nos ossos, juntas e tendões. A primeira publicação internacional que estabeleceu limites de exposição a vibrações nessa faixa foi a norma ISO número 2631, de 1978, que apresenta valores máximos de vibrações suportáveis para tempos de 1 minuto a 12 horas de exposição. As recomendações dessa norma abrangem três critérios de severidade: limite de conforto, sem maior gravidade, como ocorre em veículos de transporte coletivo; limite de fadiga, provocando redução na eficiência de trabalhadores, como em máquinas que vibram; limite máximo de exposição, correspondente ao limiar do risco à saúde. Frequência de ressonância. O organismo humano, sendo uma estrutura complexa, composta de diversos ossos, articulações, músculos e órgãos, não reage uniformemente ao efeito das vibrações. Cada parte do organismo pode tanto amortecer como amplificar as vibrações. Essas amplificações ocorrem quando partes do corpo passam a vibrar na mesma frequência, e então dizemos que entrou em ressonância. As frequências que provocam esse fenômeno são chamadas de frequências de ressonância. O corpo inteiro é mais sensível na faixa de 4 a 5 Hz e 10 a 14 Hz. Particularmente, a vibração de 5 Hz, que corresponde à frequência de ressonância na direção vertical. Na direção horizontal e lateral, as ressonâncias ocorrem a frequência mais baixas, de 1 a 2 Hz. Enjoos. Os enjoos ocorrem quando há sinais contraditórios entre a visão e os receptores vestibulares do ouvido interno. Alguns tipos de movimentos tendem a produzir mais enjoos, por exemplo, o passageiro sentado dentro de uma aeronave durante uma turbulência, ou um navio navegando com ondas fortes produzem náuseas. Vibrações em meios de transporte. Praticamente todos os meios de transporte provocam vibrações. Aquelas de baixa frequência e acelerações de 0,6 a 0,9 são particularmente incômodas, causando náuseas e vômitos. As vibrações de frequências muito baixas, inferiores a 1 Hz, como aquelas provocadas pelas ondas do mar, também causam enjoos, ânsias de vômito e indisposição geral. Em veículos ou navios, há uma redução dos sintomas quando a visão for fixada na paisagem distante ou na linha do horizonte, que permanecem relativamente estáticas. Os sintomas também podem ser atenuados olhando-se o movimento das ondas. Assim, pode-se antecipar o balanço do navio. De certa forma, seria transformar os movimentos passivos em ativos. Há também certos medicamentos que previnem o enjoo, inibindo a atividade dos neurotransmissores. As mulheres são mais sensíveis que os homens, assim como as crianças entre 1 a 12 anos de idade. Entre os adultos também há grandes diferenças individuais, alguns sendo mais susceptíveis que outros. Entretanto, o organismo humano também consegue criar resistência se for submetido diversas vezes a esses movimentos. Controle das vibrações. Uma vibração intensa, transmitida por ferramentas manuais, propaga-se pelas mãos, braços e corpos do operador e pode causar dormência dos dedos e perda de coordenação motora.
Inúmeras máquinas usadas na indústria, como furadeiras elétricas, rebitadores, peneiras vibratórias e motosserras, podem provocar enjoos, interferência na fala e confusão visual. A exposição continuada pode levar a lesões da coluna vertebral, desordem gastrointestinal e perda de controle muscular de parte do corpo. Existem diversas providências que o projetista pode adotar para reduzir as consequências das vibrações. Entre essas se incluem as seguintes: eliminar a fonte. A providência mais importante em relação às vibrações é tentar reduzi-las junto à fonte. Deve-se estudar particularmente as vibrações que provocam ressonâncias. Isolar a fonte. Quando não for possível eliminar a fonte, esta pode ser isolada, para que o trabalhador não entre em contato direto com ela. Esse isolamento pode ser espacial, afastando-se a fonte, ou material, usando-se algum tipo de isolante para enclausurar a fonte das vibrações. Proteger o trabalhador. Se as providências anteriores não forem suficientes, pode-se proteger o trabalhador individual com certos equipamentos, como botas e luvas, que ajudam a absorver as vibrações. Conceder pausas. Quando a vibração for contínua, devem ser programadas pausas, por exemplo, 10 minutos de descanso para cada 1 hora de trabalho, para evitar a exposição contínua do trabalhador. A frequência e a duração dessas pausas vai depender naturalmente das características da vibração e demais condições de trabalho. Agentes químicos. A indústria moderna, particularmente a química, usa atualmente cerca de 50.000 compostos e cerca de 2.000 novos compostos são criados a cada ano. Apenas uma pequena parcela deles foi estudada quanto aos aspectos nocivos à saúde. Para estes, existem tabelas que apresentam as concentrações máximas tolerantes pelo organismo humano e os respectivos tempos máximos permissíveis à exposição, sem causar doenças. Essas tabelas são elaboradas e atualizadas periodicamente por organismos internacionais e convertidos em normas e regulamentos. Aerodispersóides. Os agentes químicos nocivos à saúde atingem o organismo por via da ingestão, contato com a pele e inalação. Este último é o mais frequente em ambientes de trabalho e é chamado genericamente de aerodispersóides e classificam-se em poeiras. São os aerodispersóides sólidos com granulações invisíveis, menores de 0,2 microns, ou visíveis, de 10 a 150 microns. Fumos são partículas resultantes da condensação de vapores com dimensões menores a 1 micron. Gases. Gases são partículas muito pequenas que se difundem no ar, tendendo a ocupar todo o volume do espaço de trabalho. Vapores. Os vapores são semelhantes aos gases e difundem-se facilmente no ar. Diferem-se dos gases porque, em condições normais de temperatura e pressão, encontram-se em estado líquido ou sólido. Neblinas são particularmente líquidas, resultantes de um processo de dispersão mecânica. São produzidas pela passagem de ar ou de gás através de um líquido ou processos mecânicos com aspersão. Principais agentes químicos. Apresentaremos a seguir alguns exemplos de agentes químicos frequentemente encontrados em ambientes de trabalho e que podem produzir danos à saúde do trabalhador. Monóxido de carbono. O monóxido de carbono apresenta uma afinidade com a hemoglobina, até 300 vezes maiores que o oxigênio. Portanto, ele ocupa o lugar do oxigênio no sangue, prejudicando o transporte e o suprimento do oxigênio para os tecidos. Metais pesados. Os metais pesados, como chumbo, mercúrio e cádmio, estão presentes em muitos produtos industriais. O organismo exposto a esse tipo de produto, mesmo em baixas concentrações, corre riscos porque eles persistem por longo tempo dentro do organismo e seus efeitos vão se acumulando. Solventes. Os solventes são particularmente nocivos porque são voláteis e penetram facilmente no organismo, provocando efeitos tóxicos de diversos níveis. Sílica. A sílica, quando penetra pelas vias respiratórias, provoca lesões crônicas irreversíveis nos pulmões, chamada de silicose.
fumaças, gases e vapores tóxicos. Os automóveis e muitas fábricas expelem fumaças, gases e vapores tóxicos. Além do aspecto prejudicial à saúde, essas substâncias provocam um aumento gradual da temperatura do globo terrestre, com consequências previsíveis a longo prazo pelo aumento da temperatura dos oceanos e a fusão gradual da calota polar ao cabo de alguns séculos. Agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos usados para eliminar plantas daninhas, insetos ou fungos, mas também podem provocar efeitos nocivos sobre o homem e outra espécie animal. Alguns tipos de agrotóxicos são bastante persistentes, podendo ser carregados pela água da chuva e contaminar rios e mares. Radiações ionizantes. O uso crescente de energia nuclear e de materiais radioativos em laboratórios tem aumentado cada vez mais os riscos de radiação. Existem vários tipos de radiação e cada um tem características próprias de penetração no organismo e efeitos nocivos que podem provocar doenças, incluindo a leucemia, doenças de pele, perdas de cabelo, alterações na composição sanguínea, úlceras e outras. Essa foi nossa última videoaula. Obrigada por assistir.